Você já sentiu todo o seu esforço para organizar as finanças do seu negócio parecer que você só está aumentando a burocracia e até mesmo o seu cansaço? E se esse peso que você está sentindo, ele for um indicador de que está faltando algo essencial na gestão do seu negócio? Talvez um método simples e eficaz que traga ordem naquilo que é a gestão. Controlar o que não se vê é muito difícil, é praticamente impossível. Mas se você controla demais, você pode ficar travado numa burocracia. Como encontrar, então, o tão desejado equilíbrio? Está começando o programa Lucro Desvendado, onde nós mostramos para você insights, dicas e técnicas para que você possa aperfeiçoar a gestão do seu negócio. Então, se você é novo aqui no canal, não deixe de nos seguir, acione o sino para que você não perca nenhum conteúdo, esteja sempre linkado naquilo que nós estamos falando. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e quem sabe você possa até indicar um amigo para que ele também seja alcançado por esse conteúdo. Este vídeo é para você que quer libertar a sua mente e o seu tempo, sem cair na armadilha de uma burocracia demasiadamente grande que venha te travar. Vamos juntos descobrir como a ordem pode ser o maior aliado para você recuperar o controle e a paz na gestão do seu negócio. Muitos empresários dizem que têm o controle financeiro do seu negócio. Eles realmente acreditam que têm, porque eles têm um processo onde eles anotam tudo aquilo que aconteceu. Só que anotam depois de uma semana, 15 dias, enfim. Na verdade, o que existe é um registro tardio. Se você não tem um processo que antecipe, que te traga condições de olhar um pouco mais para frente da sua empresa, você, na verdade, não tem um controle financeiro da sua empresa. O que você tem, tão somente, é uma anotação histórica do que está acontecendo. E isso, ele só piora quando tudo é trazido na mente do empreendedor, quando ele guarda na sua memória ou quando está lá numa planilha que está perdida lá no computador e que vez por outra ele entra lá para atualizar aquilo que aconteceu. Nós estamos falando de passado, não tem nenhuma influência para frente. É como se ele pegasse o seu carro para dirigir, né, e tivesse ali alguma situação de temperatura, diferencial interna e externa, e o para-brisa começasse a embaçar. E ele não consegue enxergar direito o que vai acontecer e ele vai tateando. Ou se a gente quiser dar um outro exemplo, para quem conhece de construção, é como se nós fôssemos construir uma casa e você sequer tivesse uma planta baixa, você não tivesse uma planta hidráulica, uma planta elétrica que pudesse prever quais os equipamentos eletrônicos você vai ligar em cada cômodo. Ou seja, como é que você pode prever a espessura do fio, a bitola do fio que você vai colocar? Ou quais as partes molhadas, aonde vai ter água, vai ter a saída ali da bica, todo o esgoto da sua casa. Então, se você não tem uma planta para você seguir, se você não tem nada que te oriente, você vai improvisando. Vou botar isso aqui, vou botar aquilo ali, mas você não parou para analisar realmente o espaço que você tem, como aproveitar melhor aquele espaço, os recursos que você tem para investir. Ou seja, é como se você realmente tratasse tudo no improviso. E assim que o empresário ele vai vivendo. Ele vai sempre apagando incêndio, as coisas aparecem, ele não consegue prever e ele vai tentando guardar na memória tudo o que está acontecendo, as contas que tem para pagar, quanta receita vai entrar, se foi venda parcelada, em que momento o recurso vai entrar. Ele não tem uma previsão nem de receita e muito menos uma previsão de gastos. E aí como é que fica o fluxo de caixa? Como é que fica o equilíbrio das entradas e saídas? E é por isso que muitos empresários, eles acabam tendo que recorrer ao banco para pegar capital só
para fazer frente ao giro, ao capital de giro. Por quê? Porque ele se vê em momentos em que as entradas não suportam as saídas. E para não ficar inadimplente, ele recorre aos bancos. Tem problema? Não, ele arrumou uma solução. Agora, o problema é que aquilo que ele está pagando de juros começa a corroer aquilo que seria o lucro da sua empresa. Eu não sei você, mas eu não costumo ter, por exemplo, dor de cabeça, dor física de cabeça, né? Eu não lembro a última vez que eu tive que tomar um remédio para dor de cabeça, mas se tem um negócio que realmente me dá uma dor de cabeça terrível, parece que tem um capacete apertando a minha cabeça, comprimindo, é quando eu não tenho minhas coisas anotadas. Parece que a minha mente ela fica num looping. Ela acha que ela vai esquecer e ela fica relembrando. Toda hora eu repasso aquilo que eu tenho que fazer. Toda hora eu repasso aquilo que eu preciso fazer. E aí parece que isso esquenta a minha cabeça e vai dando uma dor. E eu tenho que parar tudo. Eu tenho que parar, eu tenho que anotar, eu tenho que me organizar, porque é impossível para mim avançar desta forma. Então vejam, se você não tem um sistema financeiro que antecipe para você tudo aquilo que vai acontecer, você vai ficar apagando incêndios todo o tempo. E você vai achar que você tem um controle financeiro porque você consegue trazer soluções, como empréstimos, como sempre dando um jeitinho, mas na verdade você está sempre sendo pego de surpresa por algo que acontece rotineiramente na sua empresa. Agora, vamos lá, vamos ser honestos. Isso é gerenciar alguma coisa? Ou é somente correr atrás daquilo que aparece na sua frente? O problema é que isso vai roubando a nossa energia. Isso vai roubando a nossa alegria, porque nós precisamos nos divertir no processo. Nós precisamos ser felizes no dia a dia. Eu não posso ter uma empresa tensa, um trabalho pesado, sempre carrancudo, sempre cuspindo marimbondo, porque eu sou pego por questões que eu não estou esperando, e esperando um momento de ser feliz, ou aquela sonhada férias que nunca chegam, porque você está sempre correndo ali. Então vejam, esse é o grande mal. Acaba que eu posso perder até mesmo a alegria de empreender. E se tem uma coisa que nós empreendedores podemos realmente dizer, é que nós empreendemos por gosto. Isso é o desejo da grande maioria dos brasileiros. Nós só somos superados, o desejo de empreender só é superado por dois outros desejos, que é ter a casa própria e viajar pelo Brasil. As pesquisas apontam que o terceiro desejo é ter um negócio próprio. Nós gostamos de empreender, nós temos prazer nisso, mas quando as aflições elas tomam conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, até mesmo esta alegria ela vai se esvaindo pouco a pouco. A Bíblia nos diz que Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Eu gosto muito de usar a referência da Bíblia, porque independente da sua religião, independente daquilo que você creia, nós não estamos aqui falando de religião, mas nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de palavras, de conselhos, de valores que de forma muito clara orientaram a humanidade por muitos e muitos anos, por milhares de anos. Então, eu gosto sempre de trazer essa referência. E Deus é aquele Deus que quer trazer para você a paz no seu coração e não a sua confusão. Então, vejam que ter um processo claro, ter uma forma clara e eficiente de gerenciar a sua empresa não é algo que vai te engessar, não é algo que vai criar a burocracia. Muito pelo contrário, ele vai te dar um processo claro que você vai executar e você vai sentir a paz no seu coração. É isso que te liberta, é exatamente saber o que fazer na hora que tem que ser feito e ter a calma para você antecipar tudo aquilo que precisa ser feito na sua empresa.
Eu sei que você pensa, quando eu abri a minha empresa, eu não abri a minha empresa para estar atrás de planilhas, de papéis, para estar afogado em contas. O que eu queria era liberdade. O que eu queria era impactar na vida das pessoas, era ter uma melhor condição de vida para mim e para a minha família. Mas hoje, aquilo que era um sonho, ele hoje se torna algo pesado, algo angustiante. É sempre pessoas me trazendo problemas, eu tendo que apagar incêndios, correndo atrás de recursos para suprir aqui, suprir ali, e sem ter uma certeza do que vai acontecer no final do mês, ou até como eu vou poder investir ou realizar o tão sonhado crescimento da minha empresa. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque eu sou empreendedor como você. E quando eu olho para a minha vida, por aquilo que eu já passei, quando eu olho as estatísticas, o Sebrae, toda hora, ele apresenta estudos e mostra que a alegria do empreendedor, a alegria que ele tem de empreender, o primeiro item é a liberdade que ele tem. Ele consegue construir o seu tempo, ele consegue inovar. Não significa trabalhar menos, mas significa ter liberdade. Eu sou o meu patrão. E o pior, nós somos muitas vezes o pior patrão que nós temos, porque nós somos mais rigorosos com nós mesmos. Mas ainda assim, eu estou fazendo aquilo que eu entendo que é certo, eu estou livre para inovar, para realizar, para arriscar. E a segunda coisa que nos alegra é realmente trazer um benefício para a nossa família, trazer melhor condições para a nossa família e impactar pessoas. Agora, quando tudo isso ele deixa de ser uma realidade, quando tudo isso passa a não acontecer, essa alegria realmente ela vai caindo por terra. E o pior é que quando a gente pensa, eu vou parar, vou organizar, vou botar tudo em ordem, você sempre olha e diz assim, poxa, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Passa dia, passa semana, passa meses e você não consegue mudar aquilo porque você não consegue trazer uma organização. Você olha para as finanças e diz assim, mas como eu vou controlar isso? Como eu vou controlar esses números? Mas a pergunta que fica para a gente é o seguinte, o que realmente está impactando? É a desorganização ou é não querer olhar aquilo que está desorganizado? Muitos empreendedores têm medo do que vão encontrar, têm medo do desafio de realmente pegar os números e dar direcionamento para eles. Parece que é mais fácil deixar as coisas irem acontecendo, só que não. Porque, na verdade, isso volta na sua cabeça e volta caro. Esse processo, ele volta caro. Então, o que realmente nos prende não é um método, não é um sistema de controle, mas é a desorganização. A desorganização é aquilo que realmente prende e consome todo o nosso tempo no dia a dia. Então, se você tem receio de parar e olhar para as suas finanças, eu vou te trazer mais um ensinamento bíblico. A Bíblia nos diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se você não for fiel naquilo que você está vivendo hoje, quer seja pouco ou quer seja muito, mas principalmente se você está com alguma dificuldade e você não tiver fidelidade nesse momento, não vai ser quando você tiver maiores recursos que você vai ser fiel. Então, você não precisa ser um expert em finança, porque nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de dedicação, de coragem para assumir o controle, de parar e olhar para aquilo que precisa ser gerenciado. Até porque a sua empresa ela é algo muito maior do que você. A sua empresa, ela fala sim de você, ela fala do seu propósito, ela fala dos seus valores, ela realmente te representa se você tem a sua empresa conforme você quer. Mas ela, apesar disso, ela é muito maior do que você, porque ela não é algo que vai trazer somente o seu salário, mas ela vai trazer
impacto na vida da sua família, na vida dos seus colaboradores e dos seus clientes. A sua empresa, ela não só te representa, mas ela resolve problemas. Se você vende um produto ou um serviço, o seu cliente, ele é impactado por aquilo que você faz. Então, nós não podemos tratar com desleixo e deixar para as coisas irem acontecendo de qualquer jeito com aquilo que é muito maior do que você, que representa você, seus valores e o seu propósito. Então, quando você sabe o testemunho que você carrega, a história que você quer contar e o impacto que você quer trazer para a sociedade, a primeira coisa que tem que mudar não é o seu faturamento, mas é a clareza sobre o seu negócio. Se você não sabe o que entra na sua empresa, o que sai, e se você tem lucro e quanto tem, na verdade, você nem tem lucro, você tem sorte, que pode ser positiva ou que pode ser negativa. Então, anote tudo que entra e tudo que sai da sua empresa, mas faça uma anotação dinâmica, que não seja uma anotação tardia, mas que seja algo presente, para que você entenda o que está acontecendo no seu negócio verdadeiramente, quanto você está faturando e quanto você está pagando. Assim, você vai entender mês a mês o que acontece no seu negócio. Você vai entender qual é o capital de giro que você precisa, como é o fluxo de caixa, quanto você precisa ter em cada período para que você não precise ir aos bancos para buscar recursos ou então estar negociando com fornecedores, sempre postergando um pagamento. Trate as suas despesas ou todo o seu movimento por categorias. Quando você agrupa os seus recebimentos, quando você agrupa as suas despesas, você consegue inclusive medir mês a mês se está aumentando, se está diminuindo, o que houve para aumentar, o que houve para diminuir, e desta forma você consegue, com relatórios simples, você consegue olhar e ver a cara da sua empresa, você ver o que verdadeiramente está acontecendo. Poxa, esse mês eu gastei mais de água, por exemplo. Se bobear tem um vazamento, se bobear tem um desperdício, ou luz, ou insumos. Se você não vendeu mais, se você não produziu mais, por que gastou mais de insumos? Como está o seu estoque? Será que você está desperdiçando estoque? Tem estoque demais lá parado? Estoque é dinheiro. Estoque é dinheiro. Nós não vivemos num momento onde nós podemos nos dar ao luxo, principalmente nas micro e pequenas empresas, de ter um estoque desnecessariamente grande e que vai levar sei lá quanto tempo para aquilo realmente se traduzir em dinheiro. O estoque tem que ser muito bem gerenciado. E quando você tem essa clareza, você consegue aí sim entender o que você está lucrando, entender o que realmente sobra. E aí você consegue planejar. Você quer crescer a sua empresa? Então, quanto sobra para você investir no crescimento? Para você dar uma melhoria na sua empresa? Para você melhorar o seu produto? Tudo isso você só vai poder fazer se você tiver clareza do lucro. Se você tiver uma verba para emergências, se você tiver ali uma reserva para, diante de uma emergência, você poder trabalhar e poder atender aquela emergência. Você pode ter uma necessidade com um funcionário que pode precisar se afastar e você tem que colocar outro no lugar dele. Coisas acontecem, até mesmo com você, com a sua família. Então, isso é normal. Então, nós precisamos ter sempre essa previsão. E assim nós vamos caminhando dia após dia. Este controle, ele não é para te prender, ele não é para te tirar do operacional. Se você se organizar direitinho, com métodos simples e eficaz, você vai conseguir fazer isso sem prejudicar o seu operacional. Porque essa é a grande questão. Então,
Quando a palavra de Deus diz que tudo deve ser feito com ordem e com decência, nós estamos falando de que a ordem é que vai nos trazer esta paz, é que vai nos libertar da ansiedade, porque eu não consigo dormir sem saber o que vai acontecer o mês que vem, se eu vou ter dinheiro ou não para pagar salários, para pagar fornecedores. Mas quando você tem a previsibilidade, quando você sabe o que está acontecendo, eu fiz vendas, eu fiz parcelados, eu antecipo, eu não antecipo, quais são as taxas de antecipação, então esse controle e essa paz que a Bíblia diz, ele é algo que ele vai nos libertar. Não espere que o caos cresça na sua empresa. Se a sua empresa já tem algum problema, já tem alguma luz amarela, alguma sinalização de que o controle ele não está sendo eficiente, não espere que o caos aconteça ou que emergências grandes surjam para que você assuma as rédeas da sua empresa, assuma o controle das suas finanças, e então você saiba exatamente o que está acontecendo. Pequenos hábitos. Comece pequeno, comece a se organizar, mas pequenos hábitos, dia após dia, vão fazer grande diferença na gestão do seu negócio. Bom, se você está comigo aqui nesse vídeo até agora, você já entendeu que o lucro ele não nasce por acaso, ele não aparece por acaso. E se você não controla o seu negócio, o que tem no final do mês é sorte, que pode ser positiva ou negativa. Então, você já deu o primeiro passo, que é escolher, aprender e buscar conhecimento para gerenciar. Porque andar no escuro também é uma opção. Você também pode andar no escuro e ficar torcendo para aquilo que vai acontecer no final do mês com a sua empresa. Ou então, você pode tomar a decisão que os grandes líderes eles tomam, de assumir a responsabilidade sobre a gestão do seu negócio. E não venha com essa história de que não tem tempo ou que isso não é para você, porque aquele que empreende, ele é aquele que decide fazer a diferença. E os grandes líderes, os grandes empreendedores que estão fazendo a diferença, eles tomaram a decisão de assumir o controle dos seus negócios e não deixar a coisa ir acontecendo conforme o acaso. Então, é uma decisão que você precisa tomar. Lembre-se, a palavra de Deus diz, eu vou repetir para você, aquele que é fiel no pouco, ele também é fiel no muito. E isso que você vai fazer agora, independente de quanto tenha na sua empresa, é aquilo que vai falar acerca de você agora, mas principalmente é o testemunho, é a certeza do que vai operar em você na hora que as coisas mudarem. Então, tome a decisão correta, assume o controle do seu negócio e assim você vai traçar o destino da sua empresa e Deus vai te abençoar grandemente nessa jornada. Aqui na H2AP, nós não oferecemos atalhos e nem promessas vazias. A nossa palavra é para que você comece. Comece pequeno, mas comece certo. E dessa forma, você possa caminhar e cumprir não só o teu propósito, mas trazer impacto para todos aqueles que você ama. E se esse conteúdo já impactou você, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de nos seguir no canal, porque aqui nós vamos sempre trazer insights para você. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguma pessoa que você sabe que vai ser ajudada. E venha conosco, porque aqui nós ajudamos você a desvendar o seu lucro, unindo fé, foco e propósito para cumprir a sua jornada. Nos vemos no próximo vídeo.